Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo. E hoje estou aqui na tranquilidade de uma cidade anti-carnaval, deserta. É quinta-feira, mas ainda as coisas não voltaram ao normal, então tá aquela paz, né? A verdade é que o pessoal só vai voltar mesmo domingo, né? Domingo à tarde aí começa a encher de novo, né? Agora tem uns e outros, né? Que tá voltando, mas você sabe que no carnaval a galera dá uma exagerada, é hora de soltar, se entregar aos prazeres da carne. Afinal, essa é uma festa onde homenageia as entidades malignas, né? Eu vi inclusive um fulião falando, olha, tá todo mundo tomado pelo espírito do imormo, né? Então muita gente já tá entendendo também esse lado espiritual e tá indo mesmo. Acha que não tem problema nisso, né? Que Deus é como se fosse na visão deles, né? Claro, e a gente sabe bem como é o nosso Deus criador. Mas essa galera acha que ele é como se fosse uma grande meretriz, né? Que ama todo mundo e tá pronta para se vender. E não é assim, né? A lei é dura, e é clara. Então eu trouxe aqui o médico falando, né, de objetos estranhos, já que vai ter esse exagero, né? A menina vai dormir com 10 camaradas, bêbada, né? No outro dia não sabe o que fez, o que deixou de fazer. Depois de alguns meses descobre que está grávida. E outros marmanjos gostam de introduzir coisas e diz que nem sabe, né, o que estava acontecendo. E aí o médico aqui fala, né, de objetos estranhos que já tirou de dentro, né, do retentor de válvula, né, da camisa de pistão de alguns pacientes. Então vamos ver juntos aqui, vamos lá. Desculpa voltar nesse assunto, Tá. mas é um assunto que muitas pessoas vão perguntar e muitos me pediram que eu falasse sobre esse aqui. Tá. Me pediram muito assunto em relação a corpo estranho no É o doutor Fernando Que a Lemos, gente vê, né? grande figura aí, grande legumes, especialista. Sim. Lâmpada Pessoal, cuidado com essas introduções. no exame. Um objeto é a mesma coisa, como se fosse um pênis, correto? Correto. Eu tenho histórias 1000 para te contar. Não de pacientes dos outros, pacientes meus, tá? Nossa. Lâmpada fluorescente que quebrou lá dentro. Mas por que a pessoa vai colocar uma lâmpada fluorescente? Qual é a chance de dar certo? Vilela, o Meu mais interessante, Vilela, pessoa? o mais engraçado, já que eu falar uma parte engraçada aqui, é que Deus. É assim... aquela compridinha? É, compridinha aquelas aí. Sei. Na verdade, o mais engraçado de tudo, tá? Claro que na hora nada disso é abordado, eu não falo nada. Sempre quando o paciente chega com um corpo estranho pra mim, pra qualquer patologista, ele sempre quer te justificar o porquê. E eu não preciso saber justificar, eu tô ali pra resolver o problema, Exato, tá né? entendendo? Pra você. Só que o interessante é o seguinte, né? Eles querem justificar. Sempre justificam com as coisas mais esdrúxulas do mundo. Eles não falam que tropeçaram e caíram em cima. É o seguinte, ó, essa lâmpada, sabe o que ele te disse? Só tô te contando porque assim, ó, eles não sabem que eu lido com isso há quanto tempo. E todas as histórias que ele pode imaginar e contar. Você já escutou? Primeira pergunta, quem é que troca a lâmpada pelado? Eu Segunda, quero dizer que caiu em cima, porque velho. esse disse, Eletricista safado esse, né? porque E na entrou verdade esse certinho. contou, esse das lâmpadas aí, que esse senhor quase morreu. Na verdade ele contou que tava trocando a lâmpada e caiu em cima da lâmpada. Então primeira coisa, quem troca a lâmpada pelado? Não existe. Sei. Segunda, quem é que deixa uma lâmpada fluorescente bem certinho pra encaixar assim, ó? Exato, aqui ó. Mirado do pá. retentor. Mesmo que alguém fique segurando a lâmpada ali. Então Que sempre. pontaria esse anos, né? Então na verdade, sempre me justifico isso aqui, mas assim, ó, estilhaçou lá dentro. A pessoa foi Não com TI, façam isso, pelo amor de colostomia, Deus, cara. Só tá, de pensar entendeu? já me dá um negócio. Tá. Teve um último caso agora aqui, um último caso que eu posso contar no meu consultório agora, que foi o último caso de corpo estranho agora aí. Um senhor disse que você citou e empurrou uma caneta Bic lá pra dentro, sem a tampa. Ai, caramba. E lacerou o canal anal, não, e vai operar comigo. E caneta, que Caneta. a princípio é uma coisa muito fina, né? Outra coisa que tu vai até achar Outra, esdrúxulo, muito sabia que fino. eu tirei várias bolinhas de ping-pong de dentro do ânus? Bolinha de É uma das ping. coisas mais chatas de tirar, porque é difícil de pegar, Vilela. Mas ela fecha, ela murcha lá dentro, né? Não é daquela fecha. Sabe quando amassa a bolinha? Não é? Tem umas bolinhas de ping-pong profissionais, são aquelas bem duras, né? E como se tira? Eu sou do tempo que jogava bolinha com uma marca chamada Krolon, que nem tem mais, que era uma bolinha muito dura que não quebrava. E aí? É muito chato de tirar. Tem que colocar uma ventosa pra tirar. Tem que abrir. É, por exemplo, já teve berinjela. Berinjela já ouvi falar. Já tinha. Então, mas berinjela fica lá dentro, quebra e fica? É, Como não, que é? na verdade é o seguinte, ó, a grande maioria dos corpos estranhos a gente consegue tirar por baixo. Tu anestesia o paciente, tu tira, ou tu consegue tirar mesmo em consultório, tá? Com a tanta prática que a gente consegue retirar em consultório muita coisa, tá entendendo? Que nem pessoa perdeu camisinha lá dentro do reto canal anal. Dá pra tirar? Não, troca os teus aparelhos aí. Ah, aqueles aparelhos. Abre, vai lá e puxa. Fecha. Só que assim, ó, Vilela, é fácil falar, né? No meio tem fezes. Claro, tem que achar, um né? monte de coisa lá dentro, tá entendendo? Lá. Não é tão simples de olhar, vou lá pescar. Não. Peraí aqui. E não esquece que tu tá num orifício. Cueca, aqui, queijo, berinjela, aqui, camisinha. Outro que fez, outro pegou uma. Como é que se chama aqui? Mandioca? Mandioca ou aipim? Mandioca. Mandioca. Mandioca também? Mandioca. Um senhor idoso esculpiu um pênis, uma mandioca.
Olha o trabalho que a pessoa tem. Maria, Tu pega e aquilo é de duro, borracha, né, meu irmão? Às vezes é grana, você acha? Não, né? Coisa da Não, pessoa. não, É fetiche É mesmo. fetiche mesmo, cabeça. Ele esculpiu um pênis e aí quebrou lá dentro? O que É, foi? quebrou, foi só chato de tu retirar. A maioria tinha por baixo. Alguns tem que abrir a barriga, puxar pela barriga ou empurrar de cima. Muito comum. Não A gente imaginava que tinha que abrir a barriga. Tu viu aquele pubo retal que nós vimos ali. Olha como sim. tudo da aula é importante. É. Às vezes a pessoa consegue introduzir tanto que entra naquele ângulo e sobe pro peritônio pra dentro. Ah, e perde lá dentro. Aí eu não consigo puxar por baixo. Não tem como, né? Aí tem que abrir a barriga, às vezes tu empurra, tu abre, não precisa nem abrir o intestino, tu empurra de cima pra baixo, tu tem que ficar na barra, tem que ficar internada, tem que ficar, olha, uma série de transtornos, tá entendendo? É O do brabo. pepino. Hã? O da berinjela falou que... Esse é mais Mas barbado qual a pra desculpa tirar. que deu? Que também tropeçou e caiu? Eu não me lembro desse. A maioria diz que tropeça e cai. Mas assim, outra coisa que é chato de tirar, e eu tive alguns casos, sabe aquelas Rodox? Sabe o que é Rodox? Não. Tipo aqueles inseticidas Ah, grandes. sim. Colocaram isso também. É muito baigou, acontece né? muito comigo, com vários patologistas colocam isso aqui. Vilela, Essa parte. E é difícil de tu Pessoal, tirar, né? puxar isso aqui, Vilela, né? E outra coisa, né? Não esquece o seguinte, né? Ó, orifício anal. Exato. Tira isso aqui, tenta fazer isso aqui sair. Tem que dilatar, tem que saber como tirar, tá entendendo aí? Bizarro. É porque entra por essa parte aqui, não que eu tenha colocado, mas deve colocar por essa daqui e ficar essa. O que aconteceu com um colega lá no hospital da PUC, não foi comigo que aconteceu, que foi introduzido um pé de uma mesa. Meu Deus! Uma das coisas mais esdrúxulas que eu já ouvi. Não foi Aquela comigo. quadrada, Não, redonda. ela era toda esculpida ainda por cima. Putz, trabalho, mas foi por baixo também que tirou? Foi por baixo que tirou, mas assim, ó. Imagina a pessoa chegando com isso aqui. Porque tá pra fora, né? E eu ouvi falar de um amigo meu, não sei se ele inventou essa história, mas ele trabalhava no hospital, falou que chegou um cara com 2 maracujá. Não, tudo é possível, porque o reto dilata a vilela. Outra coisa que colocaram que eu me lembrei agora, que foi difícil de retirar, um protetor de charuto. Não sei o que é isso. É uma. Tem os charutos, né? E Sei. tem um protetor de metal, né? Que tu abre assim, tu coloca assim como se fosse um porta-caneta. Ah, tá. Tipo um guardador de Guardando charuto. charuto, tá vendo? Nossa. Né? Ah, charuto devem colocar também, mas charuto é mole, é fácil de Só que tirar. nada é muito fácil de tirar, velho. Ah, é? Nada é muito fácil de tirar. Esse charuto ainda tá misturado com um monte de fezes, tava muito chato de tu retirar, tá entendendo? Mas teve alguma coisa assim que foi o mais difícil de tirar? O mais complicado, ter que fazer cirurgia, sei lá? Eu vou dizer uma coisa pra ti. Não é nem com cirurgia. Às vezes cirurgia tu consegue retirar até mais fácil porque tá anestesiada a pessoa. Porque a maioria das pessoas que chegam no meu consultório, que eles me pedem, Vilela, doutor, não me leva pro hospital. Eu não quero passar esse constrangimento, todo mundo me vê lá que o senhor vai tirar. Entendi. Me tira É, aqui. né? Esse que eu tirei o charuto, O protetor de charuto. o charuto, ele é uma pessoa que é do fora do meu estado, que estava lá pela nossa região visitando o Uruguai, e ele chegou e me disse assim, Vilela, eu vou morrer. Se o senhor não tirar aqui, eu não vou pro hospital, doutor. E eu disse, e se eu não conseguir tirar e o senhor não for pro hospital, o senhor vai morrer, tá? Eu tenho experiência em retirar, eu sou especialista, só que muitas vezes mesmo com toda a minha experiência, às vezes não sai, está muito para cima, tá muito para baixo, tá dobrado, tá angulado, tá uma série de coisas. Sim, que pode acontecer. Que pode acontecer, tá entendendo? Pode acontecer. Graças a Deus eu consegui tirar lá. Mas foi uma trabalheira, eu tive um suador, literalmente. O que era? Era o do protetor de charuto. charuto. Foi muito chato de tirar, mas o que eu acho mais chato é quando é redondo. Uma bolinha de ping-pong. Tá? E pensa o seguinte, né? Bolinha de ping-pong. Qual é o fetiche que tem, né? Não é nada, não tem nem formato fálico, né? É que tem lá acho que na Tailândia, né? Daquelas mulheres que expelem. Pompoarismo que expelem bolinha de ping-pong, de repente por causa disso. É a mesma coisa, Vilela, que eu digo sempre assim, ó, cuidado quando tu comer galinha, quando tu comer risoto. Por quê? Cuidado para não engolir os ossinhos de galinha. Por quê? Porque é muito comum, o ossinho de galinha, às vezes a pessoa engole, ela pode trancar em 3 pontos. Se não trancar esses 3 pontos, sai com as fezes tranquilo. Tá. Mas é muito comum a pessoa chegar com uma dor insuportável, achando que é hemorroida, eu vou tocar, tá com o osso de galinha trancado lá no reto. Ele fica numa posição. Sai atravessado, Ai. que nem palito. Palito de dente? Esses palitos de dente assim, tá entendendo? É muito comum. Lá pra região da fronteira o pessoal fica com mania de ficar com palito na boca. Aí, Às vezes tem pessoas mais antigas, sim, ficam lá, e às vezes lá engole, que nem a mesma coisa assim, ó, mastiga muito bem, porque ou vai trancar na saída do estômago, que chama-se piloro, ou vai trancar na separação entre intestino delgado e grosso, que chama-se válvula ileocecal, ou vai trancar na linha pectina, que é quase na saída do reto. E chega lá e pá! Sai assim. E às vezes fica assim. Olha, palito, isso aqui. Esses dias um engoliu um palito inteiro. Eu até disse pra ele depois que eu tirei, eu pensei, como é que tu me conseguiu? Ele comeu uma cuca. E peixe, né? É espinho e peixe também, né? Peixe Sim, também. são tudo coisas muito perigosas, Fica né? engasgado, que é um Um desespero. desespero, né? É um desespero, né? Sabe, Fubem, falando agora, essa última parte que pra mim é a mais importante aí, e foi inclusive que eu trouxe o vídeo pra vocês, né? Porque muita gente gosta de mastigar poucos alimentos. E isso é um problema, meus irmãos. Mastigue bem, né? Porque eu vi uma senhora, eu não lembro qual foi o país, mas era um país estrangeiro. E ela bem magrinha.
e com mais de 100 anos, e perguntaram a ela qual era o segredo, né, para ter essa idade e viver tão bem como ela. Ela anda, ela agua as plantas, não é aquele idoso que fica ali, sabe, só esperando a morte chegar, não. É uma pessoa que tem uma vida ativa ainda, né? E perguntaram qual era o segredo, e ela disse: olha, meu filho, comer pouco e mastigar bem, né, dormir bem, andar sempre, não fico um dia sequer, eu não fico em casa, né? Sempre estou vendo, respirando um ar puro. Aí também ela mora numa região privilegiada, mas enfim, né? Pelo menos mastigar bem a gente pode fazer, né? Na questão do pessoal estar introduzindo essas coisas, meus irmãos, é essa libertinagem. Uma coisa que me fez lembrar o Trump, isso aí, é que o Trump liberou o humor de novo. Vou poder fazer piada com o que você quiser lá nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, uma coisa que fazia muita gente pensar duas vezes entre tomar certas decisões para a própria vida, de intimidade inclusive, era as piadas. O cara às vezes pensava: não quero ser motivo de chacota, sabe? E aquilo ali era um dos freios, querendo ou não. E a esquerda sabia disso, e é por isso que ela foi para cima como um leão feroz, né? Foi-se embora como um urubu em cima da carniça, foi para cima, porque ela sabia: olha, a gente precisa tirar isso para incentivar mais pessoas a jogar no nosso time. Foi isso que eles fizeram. Todas as narrativas que eles criam, quando você vê, não, mulheres isso, mulheres aquilo, né? Mulheres coloridas, que não existe, né? Ou você nasce ou não nasce. Mas essa narrativa é justamente para o boy, né? O boy, por exemplo, que vai curtir o carnaval, sair com esse tipo e depois dizer: não, eu continuo sendo hétero. E não, né? A gente sabe que não. Mas ele quer ter esse jargão de dizer, e eles querem conquistar isso para quê? Para que mais pessoas sigam por esse caminho. Então, assim, meus irmãos, enquanto outros países estão voltando ao eixo, né? Aqui a tendência é piorar. Estão dobrando a aposta. Depois a gente vai trazer mais vídeos aí para vocês. Eu acredito que já tem umas matérias aí sobre umas decisões dos nossos queridos líderes aqui, né? Que a gente esses dias focou bastante na política externa, e a gente precisa falar daqui também, né? Até porque tem sendo marcado aí protestos e tal, e já usando de novo a dor do povo para pousar em fotografia. Então é terrível a situação. A gente precisa acordar, a gente precisa entender, né, o contexto que a gente está inserido. E me diga o que você achou, né? Você ficou surpreso, né? Com certeza agora, depois desse carnaval, o nosso doutor aí vai trabalhar um bocado, né? Porque o que tem de gente que comete excessos não é brincadeira. Essa é a sociedade de hoje, meus irmãos. Deixa a tua opinião. Não esqueça o Velho Diário do Davi, porque muitas dessas atitudes estão sendo influenciadas de forma espiritual também. Quer saber mais? Velho Diário do Davi, lá na Hotmart, 10 vezes sem juros. Ficando por aqui, meus irmãos, um abraço, fiquem todos com Deus e fui!